O Júlio, mestre em terapia intensiva pelo IBRAT, doutorando pela URJ e profissional do NASF no Rio. Júlio vai falar um pouquinho para a gente sobre as potencialidades da funcionalidade na atenção básica, uma visão global com abordagem baseada no método RTA. Ótimo. Bom dia, Júlio. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Gabi, muito obrigado pelo convite, Mariângela e o pessoal da RTA. Agradeço estar compartilhando um pouquinho da minha experiência e para a gente conversar um pouquinho sobre outros ambientes que eu acho que é caminho que o RTA também precisa seguir, né? Eu acho que a gente vai caminhar aí por um caminho um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que é interessante a gente também falar sobre esses assuntos, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. A apresentação é essa, beleza. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo, Estamos né? sim, Júlio. Pode começar. Então, bom dia, como a gente conversou, a gente vai falar um pouquinho sobre as potencialidades da funcionalidade na atenção básica, uma visão global baseada no RTA, né? E para essa apresentação, a gente não tem nenhum conflito de interesse, ela é baseada em alguns artigos e na experiência prática do palestrante que vai nos falar. Beleza. E aí, para a gente começar a conversar, a gente precisa iniciar falando um pouquinho sobre o SUS, né? O SUS foi um sistema pensado e cogitado para atender a saúde da população brasileira. Em 1988, o SUS foi criado junto com a Constituição Federal, e aí essa Constituição, ela garantia o acesso à saúde. Essa garantia de acesso à saúde era apenas para as pessoas que contribuíam com o INAMPS. E aí depois, 2 anos após, a gente teve uma lei orgânica, em 1990, que o Congresso Nacional aprovou, essa lei orgânica em saúde. E aí a gente regulamentou o SUS. A gente tem a criação do SUS em 88 e a regulamentação do SUS. E para a gente conversar um pouquinho sobre as potencialidades da funcionalidade, a gente precisa incluir os profissionais que trabalham com função, seja fisioterapia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a nutrição, que eles deram início à abordagem através da portaria 154 de 2008. Essa portaria 154 de 2008, que é essa daqui, ela deu início e deu a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, dos NASFs. Esse NASF é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que apoiavam a estratégia de saúde da família, apoiavam o trabalho do SUS anteriormente, conseguindo engrandecer ainda mais a assistência aos indivíduos através da sua expertise. Cada profissional, com sua expertise, conseguia contribuir e potencializar a estratégia que era utilizada em cada município. E aí, essa portaria de 2008, ela foi um pouquinho melhorada, e em 2012 a gente teve a melhoria dela e a categorização dos NASFs. E aí, o que significa isso? Significa que em 2012 a gente conseguiu dizer que o NASF era necessário. Em 2008, o NASF era apenas um braço que poderia existir ou poderia não existir. Em 2012, a gente teve a implantação, de fato, do NASF. E um pouquinho antes, em 2010, a gente teve a Política Nacional de Atenção Básica. O que é essa Política Nacional de Atenção Básica? E por que a gente precisa saber dessas informações? Porque a Política Nacional da Atenção Básica é aquilo que rege tudo sobre a atenção básica. É um conjunto de atores e um conjunto de estratégias desenvolvidas pelas secretarias de saúde para conseguir abordar a necessidade da população. Então, a população se organiza nos seus conselhos de saúde, nos seus comitês de saúde, e leva as suas necessidades
para o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde se junta, formula políticas e leva e escreve na Política Nacional de Atenção Básica. Essa Política Nacional de Atenção Básica, ela vai se renovando a cada período. E a gente teve algumas renovações, que a gente vai comentar um pouquinho só, que a gente tem alterações na atuação dos profissionais. Mas a partir do momento que essa política é feita, a gente consegue ter recurso financeiro para subsidiar a ação dos profissionais. E é isso que a gente precisa. Nossa. Beleza. E aí, a gente tem 3 cadernos, 3 documentos muito importantes que subsidiam as ações do NASF, né? O primeiro é o caderno de atenção básica. Esse caderno de atenção básica, ele é o guia referenciador das diretrizes de atuação dos profissionais da atenção básica, seja eles a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono, qualquer um, é baseado nessas diretrizes, então a gente precisa seguir essas diretrizes. E o que essas diretrizes falam? Essas diretrizes falam que a gente tem que se organizar de acordo com a necessidade, com a demanda da população. As ações, elas precisam ser organizadas e precisam ser dinâmicas de acordo com a organização e com a necessidade da população do território, tá? E eu acho que esse caderno 27 é um bom caderno para quem nunca viu ou quem nunca começou, nunca conversou sobre a atenção básica, ler. Ele está disponível num site chamado Subpav, é um site da prefeitura, tá? De cada município. Ele tem disponível, e é um site da Secretaria do Governo Federal, na verdade. Ele pode ser Subpav municipal e Subpav da esfera federal. E aí você pode ter acesso a esses cadernos. A gente tem 28 cadernos e você pode ter acesso a qualquer um deles, tá? Outro caderno que é interessante, outra literatura que é interessante da gente ler é a Política Nacional de Atenção Básica de 2012. Essa política de 2012, que é quando os NASFs foram estabelecidos de forma mais intensa, a gente tem um crescimento da ação da fisioterapia e da terapia ocupacional, que são os profissionais que têm uma grande contribuição na função. Não que os outros profissionais não tenham contribuição em função, mas a fisioterapia e a terapia ocupacional estão diretamente ligadas à funcionalidade. E aí a gente consegue verificar e presenciar o crescimento dessa potencialidade do NASF na atenção básica, né? E, por fim, o último documento, né, a publicação de janeiro de 2019, que descredenciou alguns NASFs. E aí, essa última publicação, a gente tem uma estagnização ou um retrocesso da evolução da ação dos profissionais de função na atenção básica, que descaracterizou o NASF como necessário. Quem vai caracterizar ou não a presença do NASF é o gestor local, tá? E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem que entender que existem diversos modelos de atenção à saúde. E a gente tem o modelo do Brasil, que é o modelo universalista. O que significa isso? É um modelo que abrange todo mundo, tá? Esse modelo universalista, ele teve duas grandes bifurcações. A primeira era do modelo biomédico, que é aquele modelo baseado em saúde, doença, né, que era muito hegemônico a partir dos anos 80 e 90, que era comercial, né? Então eu tinha uma fratura no braço, eu tinha que tratar o meu braço, porque o meu braço estava fraturado, e eu precisava ir no ortopedista para tratar o meu braço, e depois botar um gesso, e depois tirar o gesso. Isso é o modelo biomédico. Depois de algum tempo, viu que esse modelo acabava por engessar algumas formas de assistência, algumas formas de reabilitação. E optaram-se pelo modelo sanitarista. Aí teve a reforma sanitária, teve algumas alterações históricas do Brasil, e aí passou-se a entender que
o modelo biomédico não estava sendo suficiente para atender a demanda e a necessidade de todos os territórios, visto que os territórios são diferentes. O Rio de Janeiro é completamente diferente em necessidade territorial, em necessidade assistencial, de Fortaleza, completamente diferente de necessidade territorial do que Salvador, completamente diferente do que Santa Catarina. Então, a gente tem umas necessidades individuais e tem necessidades em comum. E aí, esse modelo biomédico diminuiu a intensidade e foi-se optando pelo modelo sanitarista. Por fim, agora, depois dos anos 2000 a 2010, começou-se a surgir os modelos alternativos. Esse modelo sanitarista, que era um modelo baseado no cuidado, no doente, também teve alguns problemas de implantação. E aí a gente precisou deixar esse modelo misto, um pouco biomédico e um pouco sanitarista. E aí foi o momento que surgiu esses modelos alternativos. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba essas diferenças para que a gente possa entender as ações do NASF, que são diferentes, as ações dos profissionais do NASF e a ação da funcionalidade do NASF. Tá? Nos Estados Unidos, a gente tem um modelo de seguro social, chamado Medicare. O que significa Medicare? Significa que os habitantes dos Estados Unidos vão pagar uma seguridade social e é a partir dessa seguridade social que eles vão ter acesso ao serviço de saúde, tá? Se o paciente, por exemplo, se o usuário lá dos Estados Unidos sofreu um AVC, ele tem que ser perguntado se ele quer levar para o hospital, porque provavelmente ele vai ter que arcar com alguma coisa do seguro social dele, se ele não tiver em dia, tá? E tem os modelos de sistema privado, que são os que acontecem na União Europeia, por exemplo. A gente tem dois modelos, um na França, que corresponde a 60% do PIB pela parte do governo e 40% pela iniciativa própria, e na Alemanha, que é mais ou menos 50% a 50%. Então, a gente tem vários modelos diferentes de atenção, sendo que o Brasil e alguns locais é o único que consegue fornecer um modelo completamente gratuito. Isso é importante, que a gente precisa lutar por esse modelo que é gratuito e que é de atenção para todos. E o que é esse modelo gratuito? O que é esse modelo de rede de atenção? Ele oportuniza o acesso aos serviços de saúde, ele tenta desengessar os serviços sociais e tenta contribuir para o paciente. Nessa imagem, vocês podem ver que a gente tem um hospital aqui, que é uma unidade terciária de atenção. Então, é uma unidade que tem bastante recurso, bastante testes, como vocês viram que a Dai falou, bastante instrumentos e recursos tecnológicos. A gente tem o UPA, que é um serviço de atenção secundária, um serviço de emergência, tá? Que tem recursos intermediários, mas que consegue suprir a necessidade. E a gente tem a unidade básica, que é onde a atenção básica se encontra, né? A unidade básica, ela é a gerenciadora do cuidado. Então, todos os pacientes, todos os usuários, deveriam se direcionar para a atenção básica. E é uma coisa que pouca gente faz. A gente tem uma fratura, por exemplo, vai no hospital, resolve a imobilização da fratura e acabou. E a gente não informa para a atenção básica que a gente teve no hospital, a gente não informa da atenção básica que a gente fez o serviço que a gente fez. Então, a atenção básica fica desfavorecida. E aí, na hora que você precisa da atenção básica, você quer cobrar uma coisa que você nunca fez. Então, talvez aí a gente precise conversar um pouquinho e construir uma cultura de acesso à atenção básica prioritária e gestão de cuidado compartilhado, que é uma coisa que a gente vai bater muito durante toda a conversa, tá? E aí está falando de oportunidade social. O que é a oportunidade social? É quando a população consegue ter acesso a todos esses serviços, tá? Através da atenção básica. Porque muitas vezes a gente chega lá no hospital, bate na porta do hospital e o hospital
não consegue te atender naquele momento, não consegue te internar. Faz o atendimento de emergência e te libera. Por quê? Porque você não foi regulado, tá? Isso tudo contribui para a realidade do paciente melhorar, né? Para a gente ter mobilização social com isso. E aí a gente tem esse material, né? Que é a implantação das redes de atenção de saúde, que é a estratégia das secretarias de saúde. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma população que é desfavorecida, seja ele no cuidado, seja ele na assistência, seja ele no conhecimento, tá? E a gente precisa oportunizar o acesso à saúde e o tratamento. E aí, como que a gente consegue oportunizar o acesso à saúde e o tratamento? Através da unidade básica de saúde, através dos profissionais da unidade básica em saúde. É eles que vão regular você para o serviço de assistência social, para as academias de saúde, tá? No caso do Rio, Academia Carioca, para os sistemas de melhora em casa, que são os atendimentos domiciliar, para os sistemas de telemedicina e telesaúde, para as UPAs e para os programas de saúde na escola. Isso é importante, por quê? Porque a gente fala assim, eu nunca consigo benefício para o meu filho, eu nunca consigo assistência domiciliar para o meu filho, eu nunca consigo Bolsa Família para o meu filho. Talvez porque o cuidado e a gerência do cuidado não estejam bem alinhados, tá? Então, a gente precisa alinhar isso. Esses cuidados de atenção básica precisam ser fornecidos na atenção básica, não em outras instâncias. E é por isso que a gente erra tanto, por isso que a gente se embanana tanto, tá? É a unidade de atenção básica que vai regular para os centros de tratamento, os centros especializados, para os ambulatórios e para os hospitais. E aí, a gente tem que, a longo prazo, os exercícios implicam na melhora do sistema respiratório. A Daiane falou bastante coisa aí dos pacientes que estavam internados, que faziam estímulo respiratório, como RTA, e falam que o estímulo respiratório promove o disparo do drive, né? Não só isso, o estímulo respiratório promove o movimento, e promovendo o movimento, promove uma respiração melhor, tá? E aí, a gente tem que o RTA, ele pode ser para todas as idades, ele pode ser para qualquer patologia, ele pode ser para todas as condições clínicas e independe do grau de desconforto. Então, a gente pode utilizar o RTA na atenção básica, tá? A gente pode utilizar o RTA e a funcionalidade na atenção básica. E o que a gente tem de comportamento? A gente tem uma população sedentária ou com comportamento sedentário. O que significa isso? Ou a gente não faz exercício, ou a gente tem um comportamento sedentário, faz exercício uma vez por semana. Isso, o corpo não entende que uma vez por semana é uma vez por semana. Ele entende que ele passou 6 dias sem fazer e 1 dia fazendo. E aí, ao invés de ser exercício, passa a ser estresse oxidativo. Então, assim, a gente precisa entender e precisa mudar hábitos. A atenção básica é para isso. É para a gente conseguir mudar os hábitos e conseguir promover a independência no cuidado, para que o paciente entenda que ele, com os hábitos dele, precisa alterar os hábitos para que fique melhor, para que se movimente melhor. Os adultos têm uma musculatura pouco móvel. E o que significa isso? Júlio, mas tem adulto que é esportista, tem adulto que faz várias atividades, fisiculturista, então eles são muito móveis. Ginasta, sim, eles podem ter uma mobilidade para aquele movimento, mas a maior parte dos adultos não conhece o seu próprio corpo, não conhece a respiração. E aí, quando tem qualquer tipo de lesão, quando faz um entorse de tornozelo, por exemplo, ele afeta o corpo inteiro. Aí sente dor nas costas, sente dor na lombar, por causa de um entorse de tornozelo. E não percebe que não se conhece.
Então, sem ele se conhecer, ele acaba gerando aí diversos desdobramentos do corpo e da musculatura dele, tá? E essas mudanças posturais dessa mobilidade mudam a parede torácica, tá? Mudam a conformação da caixa torácica e isso muda a conformação do volume pulmonar. O que significa isso? Significa que pacientes que têm algum problema de musculatura periférica, por exemplo, podem desenvolver algum problema de caixa torácica e podem desarmar o pulmão, tá? Isso é importante, por quê? Porque a gente precisa acompanhar todos os pacientes. E a gente precisa perceber quando eles têm essa mudança e tentar quebrar esse ciclo. Os músculos respiratórios, eles têm 3 funções principais: o movimento, a respiração e a postura, tá? Os músculos inspiratórios, eles são antigravitacionais. O que significa isso? Significa que eles trabalham contra a gravidade, tá? E se eles trabalham contra a gravidade, além deles terem o peso deles, a resistência, eles têm a resistência gravitacional. Então, por isso que a gente fala que os adultos têm movimento um pouco mais limitado, o tórax, né, um pouco mais limitado. Já os movimentos expiratórios, eles trabalham a favor da gravidade, mas, não obstante, mesmo trabalhando a favor da gravidade, alguns pacientes apresentam diminuição da força dos movimentos expiratórios, né? E aí é onde a gente pode trabalhar com a função, colocar a função dos pacientes para que eles melhorem tanto o ato de inspirar quanto expirar. E a gente pode trabalhar com o cuidado gerencial junto com a enfermagem, com o cuidado gerencial junto com o cuidador, com o cuidado gerencial junto com o familiar, com o cuidado gerencial de colocar o paciente, mesmo tendo algum tipo de deficiência, para o passeio e submeter ele a diversas experiências corporais, tá? Mesmo que ele tenha dificuldade. E a gente precisa monitorar. A atenção básica, ela é baseada na monitorização. A funcionalidade, ela é baseada na monitorização. Para a gente saber da função, a gente tem que classificar o paciente com a CIF. E aí, classificando o paciente com a CIF, a gente monitora o paciente, monitora as condições sociais, monitora as condições socioeconômicas e monitora as condições de apêndice, de corpo. Então, a gente tem que ter monitorização de tudo. Seja ela a monitorização avançada, que a Daiane falou, né, monitorização de ventilador mecânico, monitorização hospitalar, ou seja ela a monitorização mais básica de todas, que é a monitorização da caderneta da criança. E lá na caderneta, na parte roxinha, tem assim, desenvolvimento do vínculo afetivo. E aí, do 0 aos 2 meses, o bebê tem que fazer alguma coisa. De 2 a 4 meses, o bebê tem que fazer outra coisa. Como acho que a OACI falou, mesmo sabendo que de 0 a 2 meses, o bebê faz diversas coisas que não estão na caderneta, se os pais, se a gente conseguir passar para os pais o que está na caderneta, já é muita coisa. Já é muita coisa mesmo. Tá? A gente precisa saber muito mais, mas se a gente conseguir passar o que está na caderneta, se conseguir fazer eles lerem a caderneta, já é suficiente. Tá? E aqui são alguns trabalhos que são feitos, né? São oficinas que são feitas de acordo com o pacto de gestão. E aí a gente tem que ir na escola, tem que ir em alguns locais. Essa foi uma ação que foi feita na escola, né? Uma ação de brincar, e aí a gente colocava essas bolinhas aí para os usuários pegarem essas bolinhas e fazerem atividades motoras com essas bolinhas. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer rotação de tronco. E teve gente que até chorou, porque falou assim, nunca mais tinha feito isso. Não tinha educação física mais aqui. E você vê que, às vezes, uma atividade simples, que é a rotação de tronco, pegar a bola do colega, pode tornar, tocar no paciente de uma forma diferente. Né?
Para a gente entender a realidade, a gente tem que saber o que cada parte da atenção básica faz. A atenção básica é baseada na estratégia de saúde da família e no NASF, tá? A atenção básica, formada pelo enfermeiro, médico e cirurgião dentista e agente de saúde bucal, ele tem demanda espontânea, demanda agendada e prioridade. O que significa isso? Demanda espontânea é aquele paciente que acabou de chegar lá na unidade e não marcou nada. Aí ele chegou com dor de cabeça e vai ter que ser atendido. E ele precisa ser atendido em algum momento, seja pela enfermeira ou pelo médico. Ele não precisa ser atendido diretamente pelo médico, tá? Demandas agendadas são aquelas que são agendadas mesmo, de fato. E aí tem mais ou menos o critério de ser agendadas, né? Então, demandas de hipertensão, demandas de diabetes, e as prioridades, que são partos, desmaio, alguma coisa assim mais grave, tá? No nosso caso agora é COVID. E as do NASF, que são as interconsultas, é quando o NASF, o profissional do NASF, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, se desloca para dentro do consultório e aí faz o seu matriciamento, faz a sua conversa com o médico, com a enfermeira e com o paciente. As visitas domiciliares, que são quando os profissionais do NASF vão na casa dos pacientes, e os grupos terapêuticos. E aí tem assim, porta aberta. Hoje, o NASF começou a abrir uma porta a mais, começou a se tornar NASF-AB. E aí, sendo NASF-AB, ele acaba por receber algumas coisas que ele não deveria receber. Mas essa porta aberta fica aí a critério do gestor local. Aí o gestor local que deixa o NASF de porta aberta ou deixa o NASF só de interconsulta. O que os pacientes precisam mais? Precisam mais trocar receita, é o que os pacientes chegam mais pedindo, pegar medicação e o cuidado. E aí vocês veem nessa pirâmide como o cuidado é pouco valorizado, tá? Então, o cuidado sendo pouco valorizado é um artigo bem recente, de 2016, que fala quais são as necessidades da população. E aí está falando que o cuidado é o último, né? A principal demanda é a troca de receita. Então, isso significa que a gente precisa mudar as nossas prioridades. Tá? E aí, o que significa isso? Vou tirar aqui um minutinho só. Beleza. Essa é a nossa base do nosso trabalho, nossa pergunta norteadora, né? Quais são as potencialidades do NASF? Primeiro, para a gente conversar sobre potencialidades em função, a gente precisa entender o que é incapacidade, o que é disfunção e o que é deficiência. Incapacidade, o próprio nome, ele já é autoexplicativo, né? Está relacionado a uma função e a capacidade de realizar algo. Então, quando a gente tem uma incapacidade, a gente não consegue realizar alguma atividade. Ou então a gente encontra uma dificuldade muito grande, uma incapacidade de vestir uma camisa, de dar um laço no cadastro, de segurar uma ferramenta, de pegar algum empecilho. Essa incapacidade, ela pode ser gerada por diversas coisas, um trauma, uma doença, uma condição, tá? Então, guarda aí o conceito de incapacidade. Deficiência de modo geral, quando algum distúrbio fisiopatológico que não diretamente lesou aquela região pode dificultar as condições músculo-esqueléticas para realizar alguma outra função. Por exemplo, o paciente teve uma AVE. Uma AVE é uma patologia que causa obstrução ou extravasamento de sangue no parênquima cerebral. E aí, esse paciente desenvolveu uma hipertonia, que vai desenvolver uma posição flexora de membro superior. E aí, se desenvolveu a posição flexora de membro superior, ele vai desenvolver uma deficiência na higiene pessoal.
Então, não necessariamente o AVE gerou essa deficiência. A condição crônica do AVE gerou essa deficiência. Então, é uma coisa diferente da outra. É muito importante que a gente saiba, porque, assim, deficiência caracteriza um caminho e incapacidade caracteriza outro caminho, tá? E a disfunção, né? A disfunção, ela está entre as duas, os dois conceitos, e ela caracteriza um termo, um período temporário ou permanente de perda de capacidade. Dentro da incapacidade, da disfunção e da deficiência, a gente tem as diversas profissões que estão relacionadas aí, a psiquiatria, a educação física, a terapia ocupacional, a fisioterapia, o serviço social, a fono, tá? E a nutrição. Esses profissionais, eles precisam abordar cada parte dessa, função do corpo, estrutura do corpo, deficiência, atividade, participação, limitação, restrição e fatores ambientais. Se a gente conseguir delimitar isso, tudo isso que está aí, as funções do corpo que estão prejudicadas, qual é a deficiência que está prejudicada, qual é a estrutura do corpo que está prejudicada, qual é a atividade, qual é a participação, qual é a limitação, qual a restrição social e quais os fatores ambientais, a gente faz um diagnóstico baseado na CIF. E aí, fazendo um diagnóstico baseado na CIF, a gente consegue informar para os profissionais de uma forma universal e de uma forma internacional o que aquele paciente não faz. Porque é muito fácil dizer que o paciente está com encurtamento do diafragma e ele não consegue respirar. Mas isso, para muito médico, não significa nada. Agora, se eu digo que o paciente está com encurtamento do diafragma, que limita a respiração, limita o volume corrente, que faz comprometimento de atividades como lavar a mão, como fazer higiene pessoal, que compromete a participação social dele em qualquer evento, que faz limitação para ele poder se alimentar, que faz restrição social, que os fatores ambientais são todos comprometidos, eu consigo explicar um pouco melhor e eu consigo passar um pouco mais da realidade desse paciente. Então, assim, o conselho que eu tento passar para vocês nessa aula, nessa conversa, na verdade, é que a gente tem que se apropriar um pouco mais da CIF. A CIF é esse livrinho que está aqui no canto, negligenciado, que pouca gente lê, tá? É um livro bem importante. É um livro difícil um pouco de ler, mas é um livro que a gente lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, porque a gente precisa entender e se apropriar do nosso trabalho. Se a gente não sabe o que a gente faz, quem vai saber? Então, a gente tem que saber da nossa classificação. O médico sabe do dele, sabe do CID, desculpa. A gente precisa saber da nossa classificação, para que a gente possa se apropriar e conversar melhor, tá? Sabendo dessa classificação, aí sim a gente consegue ter uma conversa melhor com a atenção secundária. Aí sim a gente consegue passar o caso melhor para a atenção secundária, e aí sim a gente consegue levar os pacientes que estavam na atenção primária para os ambulatórios, para as assistências domiciliares, de uma forma melhor, de uma forma mais completa, né? Então, a gente precisa se apropriar para que a gente possa compartilhar o cuidado de uma forma melhor, tá? Até para saber o que é da atenção básica e o que é do ambulatório. Tá? E aí tem um artigo aí, a inserção da fisioterapia na atenção primária em saúde, uma análise dos cadastros nacionais de estabelecimento de saúde de 2010. E aí esse trabalho falou que a fisioterapia ela começa a se inserir na atenção básica discretamente em 2010, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre as unidades de atenção secundária, né? As unidades de atenção secundária são as policlínicas, são as UPAs, são os ambulatórios. Então, isso, eles trazem para o indivíduo
uma assistência mais especializada, trazem para o indivíduo um recurso maior, né? Então, para a gente encaminhar, a gente precisa entender do que ele é feito. Então, entendendo do que ele é feito de uma estrutura maior que tem mais recursos. Então, para eu encaminhar esse paciente, ele precisa ter mais necessidade, tá? E aí é um caminho de mão dupla. Toda vez que eu encaminho o paciente para esses locais, para esses centros, ele precisa estar sendo acompanhado na atenção básica. E não é isso que acontece. Às vezes o paciente vai para a atenção secundária e fica lá jogado e acabou. Como se fosse se livrar do paciente. É a mesma coisa que o hospital faz. Quando vai para o hospital, fica só no hospital. E aí não compartilha o cuidado, tá? E aí são alguns acompanhamentos, né? Uma foto de uma puericultura e uma foto de uma senhora que teve aí uma escária no membro inferior, né? E que foi evoluindo. Então, a gente tem algumas linhas de cuidado interessantes que a gente precisa acompanhar, né? Aqui tem um artigo sobre doença crônica na infância, né? Então, a doença crônica na infância, ela é uma condição que ela precisa ter mais atenção. Toda doença da infância, para a atenção básica, tem um peso maior. Por que tem um peso maior? Porque é indicador ruim. A atenção básica tem um indicador muito ruim na saúde da criança. Então, a gente precisa ter bastante atenção para esse tipo de indicador. E aí a gente tem condições crônicas, que são as condições que a gente conhece, né, assim, mais apropriadamente, a asma, a bronquite, o enfisema. Então, a gente tem condições, a broncoplasia, tá? Então, condições mais crônicas que a gente pode estar associando aí a uma reabilitação melhor. E aí, mais trabalhos, né? Mais trabalhos compartilhados, atendimento compartilhado. E aí, minha fotinha na direita, fazendo grupo de apoio a pacientes com disfunção motora. E aí, vocês conseguem ver que tem alguns pacientes que estão na cadeira de roda, tem alguns pacientes que têm lesão no membro superior. E do outro lado, uma ação apoiando lá a Academia da Saúde, tá? Beleza. Esse é um ponto bem interessante, né? Que é a assistência em saúde, o acesso à assistência em saúde. Júlio, hoje, existe serviço de reabilitação de qualidade? Sim, existe serviço de reabilitação de qualidade pelo SUS. Júlio, esse serviço de qualidade atinge toda a população? Não. Não atinge toda a população. E é esse o entrave que a gente tem para fornecer o serviço. Que a gente tem o serviço, mas o acesso ao serviço tem alguns problemas no caminho, tá? O acesso na região sudeste é feito através do sistema de regulação, do CISREG. Esse CISREG, ele é muito complicado, porque o paciente precisa ir para a atenção básica, ele precisa fazer uma notificação do CISREG, e aí precisa ter o dia e a hora para ir para a atenção secundária. Se a necessidade dele não for resolvida no CISREG, ele precisa ir para o SERC, a regulação estadual, Sistema de Regulação Estadual. É um sistema maior que o CISREG. E aí, o que acontece? Quais são os entraves que a gente tem? O acolhimento, né, que a gente tem um excesso de trabalho para os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos, que atendem mais ou menos 7.000 famílias, e tem que dar necessidade para essas 7.000 famílias. Então, assim, 7.000 famílias não são 250 pessoas, né? São 7.000 famílias, que podem estar lá todos os dias. Então, às vezes, a necessidade é muito grande. E aí, se o médico fica doente, por exemplo, só o médico pode regular. Se o médico fica doente, a gente vai acumulando regulação. E muitas vezes, o médico vai embora. E aí, se o médico vai embora, o outro médico que chega não necessariamente tem obrigação de fazer aquelas regulações, porque ele não viu os pacientes. Então, assim, a gente fica com muito entrave nesse acesso.
Então, o serviço existe, mas, às vezes, o acesso é prejudicado, tá? Júlio, como que eu posso regular isso? Como que eu posso tentar corrigir? Existem ações propositoras que a gente pode regular isso. A primeira é a ouvidoria, então, existe a ouvidoria municipal, e a segunda são as câmaras de resolução de litígio. Essa é uma imagem do CISREG que eu trouxe para vocês, né? E essas são uma outra imagem colhida da Subpav, que são as unidades que a gente pode encaminhar os pacientes, né? Unidades de emergência, bloco cirúrgico, unidades fechadas, CTQ, UI, unidade de pós-operatório, CTI adulto, tá? CTI pediátrico, CTI neonatal e UI neonatal. Então, a gente tem algumas unidades que a gente pode encaminhar esses pacientes aí, tá? E aí foi só um retrato do que a gente tem hoje. O que eu posso fornecer para esses pacientes? Renda extra, né? Renda extra, porque nesses pacientes a gente tem que tentar fornecer o máximo de informação possível. E aí, como que a gente fornece essas informações? Que é a ajuda externa de outras fontes, geralmente o paciente tem outras ajudas externas, a aposentadoria e o benefício por prestação continuada. Esse benefício por prestação continuada é muito importante, porque toda pessoa que é deficiente tem direito ao benefício de prestação continuada. Por isso que aquele conceito de deficiência, incapacidade e disfunção é importante. Que se a gente consegue fechar que o paciente é deficiente, de fato, ele vai para o perito do INSS e ele consegue o benefício de prestação continuada. Júlia, é muito? Não, não é muito. Mas já é alguma coisa para quem não tem nada. Tá? A aposentadoria é quando a invalidez acontece. Então, é quando a deficiência se torna invalidez, tá? E aí a gente pode considerar a aposentadoria. E a ajuda externa é a forma que a gente consegue mais recurso, né? As ajudas pela rede de atenção. Tô conseguindo passar. O que a gente precisa entender? Esses pacientes precisam de medicamentos, de necessidade de dispositivos auxiliares, como muleta, cama, nutrição e cuidados respiratórios. Então, precisam ser bem nutridos e precisam de suporte médico e de enfermagem, né? O tempo todo. O que isso desenrola? Uma condição crônica complexa. E aí, toda condição crônica complexa, ela precisa ter diversas linhas de cuidado. Assim, a primeira é a necessidade de tecnologia subsidiária, então, eu preciso fornecer alguma forma de tecnologia para subsidiar isso. A recorrência de sintoma e recaída, então, preciso limitar essa recorrência de sintoma e recaída. Potencializar o que eu posso de limitação, né? Se o paciente tem limitação de levantar o braço, então, até onde ele levanta, eu tenho que potencializar, tá? E tenho que minimizar as deficiências, tá? Tenho que controlar as comorbidades e as doenças oportunistas e tenho que tentar protagonizar a comunicação e a expressão do paciente, tá? Por quê? Porque é somente com a expressão e a comunicação do paciente sendo protagonista que ele vai conseguir ter alguma sobrevida e ter alguma vida melhor, tá? Então, aí tá aí, ó. Esse artigo fala que o protagonismo da criança e do adolescente que tem uma condição crônica é a forma de lidar com a doença crônica e a forma que ele consegue de protagonizar os sistemas operacionais de saúde. E aí a gente tem estratégias como construção de autoimagem, né? Estratégias lúdicas de comunicação e adaptação, seja ela com linguagem alternativa, com linguagem oral, participação ativa nas decisões do seu tratamento, então a criança ou o adulto precisa participar dos seus tratamentos e a sensibilização das escolas, né, para que possam abordar esses cuidados, né, e essa família. E aí, no fim, a doença crônica, né, ela precisa de uma alimentação saudável, de uma diminuição do tabagismo, de uma atividade física suficiente e do uso com redução de danos do álcool, tá? Essa imagem,
é uma imagem de conjuntos do que a gente pode potencializar. Uma alimentação não saudável potencializa a doença crônica não transmissível, o tabagismo potencializa a doença crônica não transmissível, a atividade física insuficiente potencializa a doença crônica não transmissível e o uso do álcool também. E aí, algumas atividades de prevenção, né, que é atividades de prevenção do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, atividades da saúde da criança, tá? Atividades contra o tabagismo, atividades de estimulação motora na atenção básica, então colocar as crianças no tatame, colocar as crianças no chão, para as crianças conseguirem ter contato e experimentação, né? Mesmo sendo desnutridas, mesmo tendo fragilidade social, é a realidade que elas têm. A gente precisa colocar elas na realidade que elas têm, tá? E a gente tem um livrinho chamado IDP, né? Que é um quadro de procedimentos que a gente também pode estar dando uma olhada depois, né? Que são quadros de procedimentos que chamam um alerta, né? Que tem sinais de alerta para a gente. Então, na infância, a gente tem o IDP como modelo e como base norteadora. E aí, algumas coisas que a gente pode colocar de RTA e de funcionalidade na atenção básica, né? Que aí a gente começou com uma frase da Mariângela muito legal, que é a deformidade e a cristalização do esforço. Então, os pacientes que apresentam deformidade já têm um esforço tão grande, tão grande, tão grande, que nada mais é do que a representação desse esforço que eles sempre tiveram, né? E aí, como que a gente pode aplicar o RTA na atenção básica? A gente tem que conhecer os pacientes, conhecer o corpo dos pacientes e identificar as alterações que a gente já identificou anteriormente. E aí, alguns exercícios super simples que a gente pode orientar na atenção básica. Desculpa te interromper, mas a gente já deu o tempo que você começou um pouquinho depois, né, do seu horário, mas já ultrapassou esse tempo. Terminando, então, tá? Só mais um tempo. Terminando, tá? E aí a gente tem os exercícios super simples, que são exercícios de autoabraço, exercícios de pés alinhados no chão e sentar sobre os isquios. Aí a gente orienta colocar os pés no chão, sentar sobre os isquios e fazer o autoabraço, que é um exercício que libera a cintura escapular, que libera essa região da musculatura inspiratória, e a gente senta na posição horizontal, tá? Sem rotação, primeiro. E aí, se o paciente ficar bem, a gente pode orientar o exercício com rotação de tronco, tá? E a gente tem esses exercícios de autocuidado e referenciamento com bola e tudo. E aí só tem uma novidade para vocês, que é a novidade do CVI. Como a gente teve essas alterações aí da COVID, a gente tem uma medida super simples, que é a capacidade vital indireta e a capacidade vital lenta, né? Que são duas medidas que a gente pode fazer sem tanto recurso e que são válidas, que foi feito na atenção básica em um trabalho aqui da 5.1, né, onde eu trabalho. Foi feita a avaliação de frequência respiratória, frequência cardíaca e Borg, aplicando os métodos do RTA, né, alguns métodos do RTA, dos manuseios. E aí a gente viu que a gente reduziu a frequência cardíaca, reduziu a frequência respiratória e reduziu a escala de Borg. Então, assim, medidas simples também fazem efeito. Então, eu acho que a gente precisa colocar os pés no chão e dizer assim, a gente precisa fazer coisas que a gente sabe que são seguras, que sabe que funcionam, para que a gente possa ter resultado. E para que a gente possa provar que esse resultado é legal. Tá? Era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Aqui estão as minhas referências, né? E aí está o meu e-mail, que vocês anotem, que mandem mensagem se precisarem, tá? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço aí para a Gabi, para a Mari e para os meninos do RTA, né, para as meninas do RTA, que me convidaram para conversar um pouquinho sobre isso, tá?